gente dá muito crédito a qualquer besteira que é falado por aí, sem o menor cabimento, sem a menor prova. Aí vem o pai do menino, fala tudo o que quer, e as pessoas nem perguntam pelas provas, já acham aquilo tudo instigante, porque o homem está mancomunado com gente poderosa que tem intenções políticas. Aí vem a professora Monique, dá o seu depoimento na formalidade que a situação exige, porque ela é uma prisioneira acusada de crimes que ela não cometeu, mas isso a faz tornar-se ré. Então ela está ali cumprindo os ritos judiciários, falando de forma encadeada, de forma lógica, de forma calma, tranquila, com a liderança e com a autenticidade que a caracteriza. Mas as pessoas não conseguem ver isso. As pessoas só veem pelas lentes da misoginia. Uma mulher segura de si é uma mulher que tem que ser posta em dúvida. Uma mulher à vontade é uma mulher que não é de confiança. Uma mulher que age de maneira feminina, como a cultura espera da mulher, que é uma mulher que se arruma, que tem os cuidados de si, é narcisista. Uma mulher desleixada, não case com essa mulher. Enfim, qualquer coisa que uma mulher, e em especial uma mulher nas condições da professora Monique, fizer, será vista com todas as dúvidas, sendo que é um depoimento rico. Aliás, eu fico me perguntando por que o Ministério Público do Rio de Janeiro prefere, volto a dizer, o Ministério Público do Rio de Janeiro prefere ignorar a riqueza desse depoimento. Porque deveria ouvir esse depoimento e investigar, até porque ela entregou as provas de quase tudo que ela falou ali naquelas mais de 9 horas. E o Ministério Público prefere ignorar. Isso diz alguma coisa estrutural, não necessariamente do Ministério Público, mas talvez do promotor, né, do seu representante, do ex-marido da professora, que são homens que preferem ver uma mulher em situação difícil do que reconhecer aquilo que lhes diz respeito, que são as suas falhas, a sua estrutura misógina. Por exemplo, o pai do menino Henri falhou muito mais do que a professora Monique. E aí eu não consigo entender por que ele acha que ela precisa de penas dobradas em relação às penas do Jairinho. Porque ele ouviu do filho 2 vezes, por pelo menos 2 vezes, que o seu filho relatou a ele diretamente, de forma direta, o que estava acontecendo. Enquanto a mãe estava lá tentando investigar o que era, o que estava acontecendo, tentando ser técnica na comprovação das coisas. E ela é condenada nisto. Ela é condenada porque ela estava tentando saber o que estava acontecendo com o filho dela. Seja como for, ela vai contar como que o algoz do seu filho, na época ela não sabia que ele era o algoz do filho dela, como que esse cara foi enredando-a para o serviço público, né, no sentido de ser alguém da contabilidade da prefeitura, como que ele foi fazendo isso e como que ele se revela um homem mau ao fazer isso, né? Aliás, esse caso Henri, especificamente a situação da professora Monique, nos chama a atenção para essa situação, né? As mulheres precisam colocar o discernimento para funcionar. E aqui eu não estou falando mal da professora Monique, estou falando mal da opinião pública que continua maldando a Monique, que caiu em arapucas de vários machos da situação. Quais são os vários machos? O algoz do seu filho, o assassino do seu filho, o ex-doutor Jairinho. O seu ex-marido que, ouvindo do filho que estava acontecendo, não fez nada. E o promotor que ignora todas as nuances do processo que se refere à professora Monique, porque o promotor ouviu as várias versões da babá. O promotor ignorou o fato de que Leniel sabia muito mais do que Monique o que estava acontecendo ao filho deles. Mas o promotor também prefere ignorar o que a professora Monique falou. Olha, gente, eu não sabia que meu filho tinha sido assassinado e nem sabia que o assassino seria o meu então companheiro. Por isso eu me demorei, segui inicialmente as instruções de um advogado que disse: como você não sabe o que realmente aconteceu, mas a opinião pública já acha que você é assassina, então você vai ter que seguir essa história que eu criei aqui para vocês. E ela seguiu a história até porque ela nem sabia que o companheiro dela que estava ali sendo defendido junto com ela era o assassino. Olha, só não entende o drama e a situação dessa professora quem nunca esteve em situação parecida.
E a vida muitas vezes nos dá rasteiras, ela vem com esse olhar de bondade, né? O assassino começa a falar, ai Monique, vamos fazer outros filhos e tal, porque ela não sabia que ele era o assassino do filho dela. As pessoas falam assim, ah, mas ele era violento com ela, então ela tinha obrigação de suspeitar. Nós acabamos de ver as falas de juíza, de promotora dizendo, olha, você tem que entender que às vezes o marido é um homem violento, mas ele pode ser um ótimo pai. Ou seja, se gente do alto da justiça acha que é assim e pode estar caindo inclusive nas mãos de um homem violento, por que a gente tem de exigir que a professora Monique tenha detectado que o Jairinho era o possível assassino do seu filho? Não, porque ele chegou enredando-a, oferecendo advogados caríssimos. Imagina, o cara matou o seu filho, mas ele está ali do seu lado, e aí ele fala, olha, estamos bancando aí 2 milhões de reais para defender a sua inocência, olha só, você não sabe o que aconteceu, ninguém vai acreditar em você, mas eu estou bancando. Ela foi caindo nessa conversa toda e qualquer pessoa cairia. Eu cairia, você cairia. Porque a gente se sente até perverso de desconfiar do próprio companheiro. Né? A gente não percebe, né? As mulheres não percebem que um homem como o Jairinho, e é isso que a professora Monique vai mostrar pra gente, e ela não percebia, como a maioria das pessoas que me assistem não conseguem perceber. O que ela não percebia? Que se o Jairinho a mandava vigiar, se ela estava lá na academia malhando e vinham homens para fotografá-la, se o Jairinho era um homem que, olha os favores que ele trocava, ah, tu tá me devendo um favor, vai lá, filma minha esposa. Se o Jairinho é esse tipo de homem, que estava com a Monique e com várias outras, estes homens são em si mesmos violentos. As mulheres precisam colocar isso na cabeça. Viu, mulheres? Coloquem isso nas suas cabeças, na sua mente, na sua percepção. Um homem que te divide com várias outras mulheres, um homem até que propõe um ménage à trois, um relacionamento a três, ele está te contando alguma coisa do que ele é. Claro que o Dr. Jairinho foi as últimas consequências, mas a machaiada é bem desonesta nesse sentido, de ficar querendo dividir você com outras pessoas. Ele está dizendo que ele não te ama. Porque quem ama vai lidar com os nossos conflitos de origem animal, antropológica, seja lá o que for, espiritual, mas não vai ficar nessa coisa. O que o Jairinho fazia com ela? Ele vai fazendo a professora Monique ir tirando fotos do Instagram com as quais ele não concordava, até que ela venha a apagar o próprio Insta. Segunda coisa, ele vai implicando com duas figuras masculinas. Um era um fisiculturista e o outro era um personal trainer que ela tinha, né? Inclusive um desses dois era casado, ela vai relatar isso, e mesmo assim o que ele faz? Ele a faz dispensar esses homens. Aí ela até vai falar assim, olha, eu até achava que era um sinal de amor, de ciúme, né? Achava isso um pouco interessante, porque as mulheres, por misturarem questões afetivas com dominação, né? Na hora que o homem exige que você faça alguma coisa, você pensa assim, ah, ele faz isso porque ele gosta de mim, ah, o amor é lindo. Olha, amor que faz você cortar relações não é amor. Né? Mas aí, não só a professora Monique, a maioria das mulheres neste dia, neste momento, estão nas mãos de um homem que faz isso. E um homem que faz isso com a mulher, ele está te contando que é ele quem está fazendo isso com outras mulheres. É ele que, se fosse personal trainer, passaria a mão. É ele que, se fosse uma mulher, ele seria infiel, porque ele está sendo infiel com você em relação a outras pessoas. Isso é um sinal quase que automático. O cara começa a te vigiar demais, pode saber. Ou aprontou e está com medo de você descobrir, ou está aprontando, porque quem tem a consciência limpa tem confiança, ainda que quebre a cara nessa confiança. Eu não preciso ficar preocupado com chifre, eu preciso apenas ser uma pessoa de confiança, porque a vida traz para mim o que eu preciso saber. E em eu descobrindo que a minha companheira não gosta de mim, eu não preciso persegui-la, matá-la, porque eu estou dizendo que eu não gosto dela. Olha, ela não gosta de mim, tudo que eu quero é que ela seja feliz. Eu vou chorar, vou talvez quase me acabar de depressão, mas prejudicar a vida dela? Por que alguém tem de ter a obrigação de gostar de alguém? E nem era o caso, a professora Monique adorava o Jairinho, porque na época ele se parecia um príncipe, mas ele a tratava assim, e a mulher não percebe que quando esse cara está tratando assim, exigindo que ela dispense funcionários, que ela dispense rede social, que ela dispense a convivência social, que ela dispense até as amigas, é um cara que já está fazendo isso tudo contra ela, né? E, claro, ficou-se sabendo depois que ele tinha aí várias namoradas, fora a professora Monique, tinha a Débora, e outras que nem sabiam da existência da professora Monique. Pasme. Ela não conseguia enxergar que
que aquele ciúme do seu então companheiro fosse algo tóxico, porque ela pensava o seguinte: olha, eu nunca tive isso do meu ex-marido, né, que era o senhor Leniel, que é um homem na dele, tem o estilo dele, mas como ele era secão, ela pensava o seguinte: acho que eu não tenho importância nenhuma para a vida desse homem, porque também se forem investigar a vida do pai do Henri, vão descobrir que ele também tinha os esquemas dele. É infidelidade para tudo quanto é lado, mas ele sai por aí na Ana Beatriz Barbosa, em tudo quanto é programa, falando aí que a Monique era infiel, que era isso, era aquilo. E olha, se for comparar as infidelidades da professora Monique com as reais, escrachadas, machistas, nojentas infidelidades do senhor Leniel, vocês cairiam de costas, ou não, iriam justificar, né? Ah, homem é assim mesmo. Mas interessante que é uma comparação até injusta, porque as infidelidades do senhor Leniel são reais, né? Já nos primeiros dias de luta ele já estava aí com umas 2 ou 3 namoradas, inclusive fora do país. E as infidelidades da professora Monique são acusações, ela não era infiel, ela era uma mulher que ela podia ser, né? Se a gente vai vendo até nesse depoimento que ela vai falar assim, podia ser até que eu gostasse de uma outra mulher, qual era a questão, né? Então, mas eles tinham concentração de que ela não o traísse com outro homem, porque não imaginava que a mulher tem sexualidade, que ela possa se descobrir bissexual, o que nos mostra um pouco a abertura psicossexual da professora Monique. A abertura que eu estou falando é no melhor sentido do termo, de que é uma mulher própria, né? A Monique foi vítima de uma troca de favores entre o seu então companheiro, o ex-doutor Jarinho, e alguém lá da prefeitura chamado, ela chama de Guaraná, um tal de Guaraná, né? Ela foi vítima dessa troca de favores, porque o Guaraná então escolheu a professora Monique para assumir as questões contábeis na prefeitura, foi por um pedido de um amigo a quem ele devia coisas. Olha que tanto de gente que está nessa história toda. E aí a mulher está no meio desse tanto de violências encadeadas, cheia de gradações, né? E nesse sentido ela não conseguia discernir o que pudesse realmente estar acontecendo com o filho dela, porque a maioria das mães não conseguem. Porque as mães ainda não conseguiram se discernir como mulher nesse processo milenar e misógino. Tem gente que tem raiva quando eu fico apontando as questões misóginas aqui, mas esse processo da morte do Henri, que não vai trazer o Henri de volta e que fica desgraçando a vida da professora Monique, ele é todinho misoginia estrutural, você gostando ou não. Tome um pouco de distância para você entender como que você mesma, mulher, é vítima dessa misoginia estrutural e aí se torna mais vítima ainda quando vai apontando, desejando a morte de uma mulher que você não conseguiu entender as questões dela porque você prefere nem entender as suas próprias questões. E por isso eu digo que ela foi vítima, mas são coisas que ela e qualquer mulher não conseguem ou não conseguiriam ver na hora, a gente só vê depois, né? Quando você cai no abismo e olha, meu Deus, eu estava nisso tudo. E o bom é que ela está viva, mas eu torço para que além de estar viva, que ela possa ser liberta dessa injustiça que a justiça do Rio de Janeiro está fazendo contra ela. Ela vai provar de novo que, diferentemente do que o seu ex-marido, senhor Leniel, sai falando por aí que ai, Monique teve um aumento de 3 mil para quase 20 mil reais no salário. Mentira, mentira, mentira. Ela teve um aumento de no máximo 3 mil reais. Ela ganhava cerca de 6 mil, passou a ganhar cerca de 9 mil entre o emprego de diretora de escola pública municipal e o emprego lá no setor de contabilidade da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Então a diferença salarial foi 3 mil, que ela vai dizer em outros trechos que eu já passei para você, que ela usava esses 3 mil para pagar a escola do filho dela. Olha só, o menino sempre em prioridade na vida dela. Para esse homem falar que ela teve um aumento de 17 mil na conta. Ele está nos contando que ele é que é o grande sovina, o grande ganancioso, o grande que é capaz de querer que a mulher morra na prisão para receber 1,5 milhão de reais em indenizações. Preste atenção que enquanto você critica a Monique de não ter percebido o mal que o Jairinho é, vocês não estão percebendo o mal que Leniel é que é. Mas é isso, mesmo sabendo que a humanidade não gosta, que essa era a segunda coisa que eu ia falar, a humanidade não gosta daquela verdade que vem no meio da formalidade,
que é esse depoimento da professora Monique, prefere ouvir as mentirinhas de papai Lineal chorando por aí, mesmo sabendo disso, eu peço a você, faça uma pequena, um exercício de disciplina e preste atenção como Jairinho foi minando a alma da professora Monique e ela, como a maioria das mulheres que me assistem, não percebeu àquela época. Até porque você não percebe nada do que está na sua cara. Veja se você percebe, se você consegue ver o que está escrito aqui, ó, bem na sua cara. Não consegue, tá vendo? Na sua cara não, mas é só tomar uma distancinha que a gente começa a perceber o que é, né? Cuidado com o nosso discernimento, que ele ainda é muito recheado de machismos, misoginias, racismos, ódios. Mas ouça a professora Monique, só um pouquinho. E agora nós vamos falar de um episódio difícil, né, gente, para nós, e eu vou explicar absolutamente todo o contexto de tudo que aconteceu. Infelizmente, aí, a tristeza da gente ter um menino que podia ter uma vida, né, pela frente, ter alguém que poderia estar vivendo hoje, estar nesse mundo com sonhos, com objetivos, crescendo, e infelizmente acabou perdendo a vida. E hoje a sociedade ela não sabe efetivamente o que aconteceu, porque nós não tivemos um julgamento, né? Nós fomos censurados. E eu vou explicar. Ao longo dessa semana, a gente fez uma cobertura muito justa aqui, vocês que nos acompanham sabem muito bem disso. A gente procura de todas as formas trazer o fato em primeiro lugar, trazer a minúcia do detalhe aqui. Não fizemos nenhum julgamento, não xingamos ninguém, não fizemos clickbait de absolutamente nada. A gente fez o julgamento do pedir e vocês sabem, e a gente ganhou a confiança de vocês muito por conta desse jeito, né, Carla, que a gente faz as coisas. De trazer a informação. E por muitas vezes, a questão do fato, ela pode incomodar. Isso é fato. O fato incomoda por muitas vezes. Nós não estamos aqui para fazer conchavos, para a gente culpar o fulano ou inocentar o ciclano. Entrevistaríamos o Leniel Borel, que é pai do Henri Borel e que gentilmente havia aceitado o convite para fazer entrevista junto conosco. E o que eu tenho para dizer para vocês é, nós entrevistamos ele por cerca de 24 minutos. Inclusive, eu coloco aí essa imagem na tela. Nós não vamos colocar a entrevista, esses 24 minutos, porque nós recebemos uma ligação dos advogados do Leniel Borel, dizendo que não gostariam que a conversa fosse veiculada por razões que nos pareceram, no mínimo, estranhas. Eu coloquei aqui, no meu humilde caderninho aqui, as 3 perguntas que nós fizemos ao Leniel, e nós tivemos aí uma entrevista de 24 minutos, absolutamente, vou pedir para o Fefe deixar na tela aí a imagem, uma entrevista absolutamente justa, correta. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi justamente o que havia acontecido no fatídico final de semana do dia 7 de março de 2021, e ele foi relatando absolutamente tudo que aconteceu. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi em relação às mensagens da Monique naquele 7 de março de 2021, quando ele leva o Henri até a casa da Monique. E a terceira pergunta que eu fiz para ele foi em relação à babá, se ele achava de alguma forma que a babá também tinha culpa no cartório, porque esse assunto a Carla trouxe muito bem nessa semana aqui no programa, quando a Carla questiona por que a babá só falou com o namorado, né? Isso é um questionamento absolutamente legítimo que nós temos que fazer. Bom, em resumo da ópera, gente, vou pedir para o Fefe tirar essa imagem aí. Em resumo da ópera, nós ficamos 24 minutos conversando com o Leniel numa conversa absolutamente justa. A Carla não teve a possibilidade de fazer nenhuma pergunta. Nós permanecemos à disposição dele, inclusive hoje, amanhã, depois, quando ele quiser falar conosco, nós vamos. A única coisa que nós não vamos aceitar é qualquer tipo de censura. Porque eu sou um cara, quem trabalha comigo sabe muito bem disso, eu tenho inúmeros defeitos. Mas se bateu em um do meu time, bateu em mim também. Não tem essa conversa, essa história de, não, vamos fazer uma entrevista sem a Carla. Sinto muito, amigão. Sinto muito. A Carla faz parte deste canal, a Carla é parte integrante desse time. Se você, de alguma forma, fica incomodado com qualquer tipo de observação que a Carla pode fazer em relação ao fato, sinto muito.
Aqui nós só vamos fazer entrevista com a Carla. Não tem esse negócio de vai ser só o Paulo e não sei. Não, não, não. Ou é pacote completo ou não é. E assim, a pergunta que fica sempre é: meu Deus do céu, qual é o receio? Qual é o medo em relação a esse caso? O que está acontecendo? Qual é o problema de se responder perguntas factuais em relação a esse caso que ainda permanecem em aberto? Com educação, com nível, com fato, com dado. Qual é o problema? Me soou, e aí sendo extremamente sincero com vocês, muito estranho essa postura por parte do Leniel. Muito estranho, porque nós estávamos conduzindo uma coisa absolutamente decente, correta, me soou estranho. E eu quero deixar registrado aqui mais uma vez, o espaço permanece aberto, mas permanece aberto com democracia, permanece aberto com diálogo e não com imposição. Imposição não. Não vai haver. Nós não vamos exibir, porque obviamente nos foi colocado uma possibilidade, né, de qualquer tipo de problemas, né? Jurídicos. Né? Ou seja, isso é sim, de alguma forma, uma pressão que estão fazendo em relação a isso. Mas eu quero só dizer, nós vamos continuar fiscalizando esse caso. Porque se tem uma coisa que me deixou intrigado, se tem uma coisa que eu acho que deixa todos nós intrigados por que tamanho receio em conversar conosco? O que nós fizemos de errado em relação ao caso Henri Borel que dê margem? Nós estamos apenas colocando os fatos aqui, os fatos. E assim, nós não somos os juízes, não somos nós que vamos falar que o Leniel é santo ou que ele é culpado, ou que o Jairinho e a Monique são santos ou que eles são culpados. Quem tem que falar isso é a justiça. Mas nós aqui nos debruçamos em fatos que aconteceram. E esses fatos, infelizmente, acabaram incomodando. Me desculpem ter alongado um pouco essa minha fala agora. Mas foi um desabafo, Não, mas eu acho que é importante a gente contextualizar, porque eu só tenho um compromisso aqui nesse programa, que é o meu compromisso com vocês. O resto, amigos, o resto dane-se. O cara não quer falar, então meu compromisso é com vocês, da gente falar a verdade para vocês, da gente ser correto com vocês, da gente ser autêntico com vocês. Se alguns gostam, ótimo. Se outros não gostam, ótimo também. Mas eu queria que a Carla pudesse dar a avaliação dela de tudo. Concordo plenamente com o Paulo, né? Nós somos pessoas extremamente educadas, né? E tratamos esses casos todos com muito respeito. Eu, particularmente, posso até falar aqui de mim, sou uma pessoa que, de fato, vou me debruçar, né? Eu vou estudar e eu vou procurar absolutamente tudo. Eu faço parte, gente, da linha do jornalismo investigativo. Eu, de fato, vou investigar. Eu não estou preocupada com o hard news aqui. Olha, o que a gente tem que soltar? Porque, muitas vezes, aquela primeira informação pode estar incorreta. E a gente precisa se debruçar para trazer a informação correta. Ao longo dos meus muitos anos trabalhando com tudo isso, e eu lembro que quando a gente começou com os documentários de investigação criminal, nós estávamos ali muito preocupados somente com as informações da investigação. Foi quando delegados de polícia, veja só, né, eu já fazia ali várias séries de realidade policial, então eu tenho ali muita intimidade com a polícia. Chegaram para mim e me disseram: Carla, não está bom. Se você não abrir para o outro lado também, a gente nunca vai ter, né, uma verdade completa dos fatos. E foi eles que começaram a plantar essa necessidade dentro desses programas. A importância do contraditório, porque não sou eu estou mostrando fatos. Quem vai decidir são vocês. Né? Então, assim, eu entendo que isso é certo, eu entendo que isso é errado. Nem todo mundo tem tempo ou tem acesso. Nós estamos falando de um processo de mais de 10 mil páginas, gente. É muita coisa. Tem muita informação ali que nunca foi veiculada para a sociedade. E por que não foi? Entende? Aí existe uma guerra toda de narrativas que foi construída e eu sempre me pergunto, mas por quê? Por que a gente não mostra tudo? Muitos erros ao longo, né, desses muitos anos já foram sido mostrados. Vamos trazer aí o caso de Bruxas de Guaratuba. Eu lembro muito bem quando o Ivan começou e ele levava muita pedrada, porque que absurdo, essas 7 pessoas mataram esse menino e foi um horror. Até que, veja só, o Ivan, um historiador, vai conseguir
No final, já depois ali de todo um trabalho sozinho, sofrendo, fazendo tudo aquilo, ele recebe as fitas aonde estava a confirmação que aquelas 7 pessoas foram torturadas e jamais cometeram um crime. Então, isso é muito chocante, gente. Isso é muito preocupante. E esse não é o único caso. Eu acabei me deparando com vários casos também fora do Brasil, como o da Maia Kowalski, onde a mãe dela vai acabar morrendo. Tem erros, né, dentro hospitalares, assim. Então, muitas pessoas me chamaram e assim, Carla, precisamos nos debruçar sobre esse caso. Foi o que eu estou fazendo. E, de novo, eu não estou aqui para agradar Monique, Jairinho, Leniel, Barrador, de jeito nenhum. Eu estou mostrando, inclusive, o que está no processo, tá? E assim, os achados do processo, página a página. O grande terror dos advogados que foi? é a comoção popular. Sim. O grande terror dos mesmo quando a favor, a comoção popular a favor ou contra, o grande terror dos advogados é a comoção popular, porque muitas vezes a comoção popular ela acaba influenciando julgamentos e tal. E toda vez, isso é uma coisa que eu aprendi e eu passo aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas. Quando advogado de um cliente pede que não vá ao ar uma entrevista, tem vários motivos. Um deles, supostamente, é do cliente não produzir provas contra ele mesmo. Sim, mas ali ele seria o pai, né, da criança. Outra coisa, muitas vezes o cliente, fala o cliente mesmo, o cliente, ele fala alguma coisa que vai interferir na estratégia. Deixa eu falar uma coisa aqui. A censura é horrível. A nossa forma aqui, ela é a mais correta, mais justa possível, porque, veja, não é uma entrevista para, de alguma forma, colocá-lo numa sinuca de bico. Jamais. Jamais. Nunca foi a nossa intenção. E, aliás, ele participou de 24 minutos. Coloca a imagem de novo aí na tela, Fefe, pra gente, por favor. Ele participou de 24 minutos de uma conversa conosco. E a entrevista foi interrompida, né? Aí foi interrompida por questões mesmo de internet. Realmente a internet estava um pouco ruim, aquela coisa toda, né? Enfim. Você acha sinceramente que eu não tenho como. Assim, mas você acha sinceramente, vamos falar a verdade, assim, pelo menos a minha verdade. Você acha sinceramente que ele daria uma entrevista sem ter o advogado do lado? Eu acho o seguinte, acho que por muitas vezes as pessoas elas não fazem as coisas de uma maneira planejada e pensada e às vezes elas tropeçam. Nesse caso, para mim está claro assim, quem assiste o nosso programa sabe que eu e a Carla estamos fazendo coberturas aqui de vários e vários casos. Jornalismo. Nós estamos fazendo coberturas assim, justas, absolutamente justas dos casos. E, de novo, sabe o que é muito interessante ali? O Paulo começou a perguntar, né? E com toda a liberdade, né? Ele foi contando, relatando, né, o fato, final de semana, explicando, né, com riqueza de detalhes, porque apesar dele proibir, né, a veiculação, porque o que ele proíbe, gente, o direito é personalíssimo, né? Da sua imagem e da sua voz. Apesar dele ser hoje uma figura pública, ele é um vereador do Rio de Janeiro, né? Então, mas o conteúdo do que ele falou ali, a gente pode explicar aqui para vocês. Ele estava contando como é que foi aquele final de semana, que ele contou que foi muito alegre, que ele estava com o filho, contou que o filho comia, que o filho gostava de comer, que o filho, um menino muito amoroso, muito inteligente, muito vivo, né? Muito. Sabe uma coisa que eu não entendo? Eu só não entendo o seguinte: se você tem problema de alguma forma com o que a Carla está falando, se você acha que a entrevista de alguma forma pode te prejudicar, se você acha que o que você vai falar ali você não tem a certeza absoluta e isso pode de alguma forma influir no processo. A pergunta que eu te faço, Regis Tadeu, pra que aceita da entrevista, pô? Aceita da entrevista pra quê? Pra passar um verdadeiro papelão desses? É vergonhoso. Isso é um papelão, gente. As pessoas hoje... Pra quê? As pessoas hoje, elas aceitam dar entrevistas sem ter a mínima noção da consequência. Muitas vezes a pessoa ela aceita falar com um determinado veículo de comunicação, muitas vezes tentando seguir um caminho e no meio do caminho acontece um desvio de pauta. Que aí muitas vezes a pessoa
ou o advogado que está acompanhando a entrevista fala, opa, desculpa, o que aconteceu ali, sabe o que aconteceu? Sabe aquela história que você está falando no telefone com alguém, aí a pessoa começa a falar um negócio incômodo, a pessoa fala, pô, não tô te ouvindo. Amigo. Alô? Aí a pessoa falando, eu não tô te ouvindo. Nenhuma das perguntas que nós fizemos foi uma pergunta... foram 3 não, perguntas. Não. Eu relatei aqui mas as perguntas. a questão não é... A primeira pergunta que eu fiz sobre o final de semana. O que aconteceu no final de semana? Que, assim, pergunta absolutamente rotineira, normal. Segunda pergunta que eu fiz, quais foram as mensagens da Monique? Terceira pergunta que eu fiz, em relação a Babá, a avaliação dele da postura da Babá. Se isso são perguntas absurdas... O problema não são as perguntas. São O que provavelmente... eu estou falando hipoteticamente, provavelmente incomodou os advogados, não foram as perguntas, foram as respostas. Não, e eu acho que o que incomodou é o seguinte, é se ter uma jornalista absolutamente preparada, que entende dos fatos e que tem informações fazendo questionamentos. Não, e sabe o que é maravilhoso? É que quando aquilo aconteceu ontem, eu de fato comentei com alguns amigos meus, né? Inclusive da TV Globo, da Record. E o que isso faz? Isso só une o jornalismo. Porque eu sou muito respeitada por essas pessoas, né? E mais ainda, tem aqui, ó, jornalistas assistindo o Além da Notícia agora. Eu vou aqui, né, preservar essas pessoas. Eles estão chocados com isso, tá? Conversei também com jornalistas internacionais. Eu faço parte de um grupo muito forte e eles pediram, Carla, nós queremos ter acesso a esse processo. Jornalistas internacionais, gente. Ou seja, e aí vou trazer mais uma informação aqui, vou deixar aqui uma informação para vocês. Eu não posso contar tudo, mas acontecerá uma série bombástica sobre esse caso. Então, muitas coisas serão reveladas. E, de novo, fatos. Trabalho em cima de fatos, trabalho sério. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Para mim, aqui, o que me importa é que a gente chegue à verdade dos fatos e que nós não sejamos manipulados. Tudo em cima do que está no processo. Falas, oitivas, depoimentos, documentos, imagens da época e do processo. Sim. Não interessa o que eu penso. O que interessa é o que aconteceu. Fala, Fefe, você pediu, amigo? Por favor. Clóvis, é o seguinte, vou fazer um desabafo aqui no CPF, tá? Por favor. Eu vou falar pra você assim, ó, ontem eu fiquei bem puto. Por quê? Fiquei bem puto mesmo, porque assim, é a minha linha de pensamento, por isso que eu tô falando que eu tô respondendo no CPF. Esse caso aconteceu em 2021, correto? Correto. É um caso que teve muita repercussão, mas a vida passa, a gente segue e tal. E aí você, juntamente com a Carla, decidiu, por livre e espontânea vontade, ressuscitar esse assunto. Pra quê? Pra que haja julgamento. Então, assim... Exato. Nosso objetivo foi muito esse. O objetivo é esse, é para que haja julgamento, para que sejam descobertos os culpados e os culpados sofram punição, porque quem já foi punido foi o Henry, que não tá mais entre nós. Beleza. Aí o Leniel, ele decide, por livre e espontânea vontade, fazer a entrevista. Eu estava acompanhando a entrevista no cargo de operador. Todas as perguntas que o Paulo fez foram essas que ele passou aqui para a audiência, e as respostas do Leniel foram respostas normais. E aí o que eu fiquei puto é, cara, a gente decidiu dedicar tempo, porque assim, você tem que preparar o estúdio, você prepara a pauta, você dedica o tempo e hora, né, minutos, todos os dias do estúdio para falar desse assunto, para querer justiça. Aí o pai quer falar, começa a falar e depois pede censura. Eu vou falar pra você assim, fiquei puto e isso é uma falta de respeito. Falta de respeito. Com qualquer meio de imprensa e qualquer meio de comunicação. A única coisa que a gente quer é dar luz a um caso que precisa de respostas. Se isso incomodou o Leniel por algum motivo, paciência. E assim, eu quero mais uma vez aqui, nós somos um programa absolutamente democrático e eu carreguei ao longo da minha carreira uma palavra que eu acho que, porra, vocês me viram mediar conflitos políticos, assim, dos piores possíveis. Vocês se lembram dessa época. Vocês sabem que comigo a palavra diálogo é uma palavra que está sempre ali, ao meu lado, junto comigo. Eu não sou o cara do enfrentamento. Não sou o cara que vai sair apontando o dedo para A, para B. O meu negócio é conversar, é dialogar. Então eu quero manter ainda a possibilidade do Leniel conversar conosco. Converse conosco, fale conosco. Nós prometemos absoluta integridade nessa conversa, como nós fizemos durante os 24 minutos. Só tem uma vírgula nessa história.
quando nós conversamos em relação a crimes aqui neste canal, nós teremos a participação de Carla Albuquerque. Se não houver a participação de Carla Albuquerque, não há negociação. Nós não vamos, não existe isso. Comigo, Paulo Matias, não existe esse papo de eu topo fazer com você se não tiver. Ou é com o time, ou não é. Agora, tenha certeza absoluta que me soou extremamente estranho esse tipo de comportamento. Extremamente estranho. Porque eu me coloco como pai que sou da Lelê, minha filha de 6 anos de idade, e assim, eu não teria receio nenhum de falar de absolutamente nada. Nada. Como pai. Pelo contrário, eu iria querer estar em todos os lugares lá falando a minha verdade, aquilo que eu realmente acredito. Uma postura estranha, esquisita, que não combina com alguém que não deve nada. Isso é que me soa muito estranho. Tem muito estranho. Tem dois... Agora, tem um detalhe, hein? Depois desses Sendo muito elogios, sincero. depois desses elogios que você recebeu, é o momento exato para pedir aumento de salário. Certo. Mas antes olha disso, o timing. Tem 2 delegados aqui comigo no meu WhatsApp pessoal que estão assistindo ao programa também. Eles acabaram de mandar a seguinte mensagem: Carla, não larga o osso. Ai, gente. Carlinha, é que eu acho assim, eu não gosto dessas coisas, entendeu? Não gosto dessas coisas, assim. Eu também. Comigo o não. negócio o ponto é certinho, entendeu? Cada vírgula bonitinho, nós vamos, sabe, integridade, E de novo, decência. gente, a gente tem que dar direito ao contraditório. Sempre aprendam isso. E, de novo, porque o contraditório vai falar também. E, no mínimo, eu sempre dei espaço, né? E aí a pessoa vai falar coisas que talvez não façam sentido, tá tudo certo. A gente vai olhar o que existe de documentação, vai ouvir todo mundo. Isso é muito importante. Ouvir. A gente perdeu a capacidade de ouvir o que está acontecendo e de entender o fato, né? E, de novo, tudo em cima do que está no processo, porque existe um processo já enorme, gigante, e que a grande maioria das pessoas não tem acesso ao que está lá dentro. Eu me comprometo aqui a trazer as informações de lá. E como falei com o Paulo, estou separando vários materiais para trazer e mostrar para vocês. Eu preciso também de tempo, porque são muitos casos, né? A gente acaba se debruçando em um e, às vezes, está abandonando o outro. Todo mundo vem pedir ajuda. E, de novo, não é só esse processo que eu entendo que tenha problemas. Muitos outros. A gente tem vários processos no Brasil com problemas e a gente precisa se atentar para entender por que esses problemas estão acontecendo. É difícil, né, gente? Mas, enfim, no meio disso tudo, infelizmente, a gente tem uma criança... Que deveria estar viva. Que deveria estar viva, que era para estar aqui nesse planeta, com sonhos, com objetivos, enfim, e não está mais aqui, não está vivendo nesse mundo que nós estamos. E, no meio disso tudo, a gente vê esse tipo de postura, né, de todas as partes. É um caso nojento. Acho que esse é um caso nojento de todos. Onde você olha assim, você vê um negócio que você fala, pô, não dá para confiar no hospital, não dá para confiar no pai, não dá para confiar na mãe, não dá para confiar no padrasto, não dá para confiar em ninguém nesse caso. E infelizmente essa criança não está mais aqui. E o nosso objetivo ao longo dessa semana em relação a essa cobertura foi muito simples, que a justiça marque logo esse julgamento. Vocês podem ter certeza, nós estaremos aqui firmes e fortes no momento em que isso for agendado, para trazer todos os detalhes. Todos os detalhes. Melhor... Ah, Paulo, mas você está do lado de quem? Eu estou do lado do fato, amigo. Do fato. Ah, mas você não está junto com o fulano. Não. Eu estou do lado do fato. E se o fato incomodar o fulano ou o ciclano, que se dane. Eu sempre primei por isso na minha vida. Na minha vida na área da comunicação sempre foi assim, porque a gente lida com informação. Esteja ao lado do fato. Ah, mas isso aqui incomoda... Dane-se. Aqui neste canal nós vamos suportar assim. Eu penso assim também. De novo, vamos aqui defender a juíza, que é muito importante também. Ela precisa que toda essa fase recursal termine, porque senão ela pode incorrer ali num cerceamento da defesa. E aí isso pode prejudicar o processo. Então a juíza está correta, gente. Eu não, nesse caso, eu não vou... ir contra a juíza. Ela está fazendo tudo certo. Está dando espaço e tempo para todos os lados ali, para acusação e para defesa. Se você acompanhou Além da Notícia, você sabe que o pai do menino Henri Borel
O Leniel Borel deu uma entrevista aqui para o canal do Paulo Matias. Mas essa entrevista não pôde ser exibida, né, Paulo? É isso. Paulinha, boa noite. O que nós estamos vendo acontecer diante de um caso difícil, duro, que a gente tratou ao longo dessa semana, que foi o caso Henri Borel no Além da Notícia, é um absurdo completo. E eu sou extremamente democrático, vim aqui com uma nota, inclusive, que nos foi encaminhada depois do programa de hoje que nós fizemos e deixamos claro a nossa insatisfação com tudo o que aconteceu. Para quem está, por um acaso, chegando agora, não está entendendo absolutamente nada do que nós estamos falando, eu vou explicar rapidamente, acho que a Carla também tem muito a dizer. Nós, ontem, fizemos uma entrevista com o pai do Henri Borel, o Leniel Borel, que hoje é vereador da cidade do Rio de Janeiro, e fizemos uma entrevista de cerca de 24 minutos com ele. Apenas 24 minutos. Ao longo da entrevista tivemos alguns probleminhas de conexão de internet, enfim, no final das contas ele acabou perdendo num determinado momento ali a conexão e nós ficamos ali aguardando. Até o momento, esses 24 minutos da entrevista foram divididas em 3 perguntas que eu até trouxe novamente aqui. Apenas eu fiz essas primeiras 3 perguntas porque as respostas dele eram muito longas e a gente gosta muito disso para que a pessoa ela tenha todo o tempo possível para falar aquilo que realmente ela acredita daquele determinado caso. Então eu perguntei sobre o fatídico final de semana do 7 de março de 2021, da noite de 7 de março de 2021, que foi o dia em que ele entrega o menino para Jairinho e para Monique, para que ele pudesse, aí o domingo que ele entrega, né, para que o menino pudesse passar a noite. Fizemos a pergunta em relação às mensagens da Monique, quais foram as mensagens que a Monique havia encaminhado ao Leniel naquele determinado dia. E fiz uma pergunta também em relação à babá, porque no programa, Paulinha, no Além da Notícia de manhã, a gente questionou muito, a Carla trouxe muito esse comportamento da babá, né? Ou seja, por que, por exemplo, a babá só falou com o namorado das agressões que o Jairinho praticava ali naquele apartamento? Por que a babá, por exemplo, não relatou algo à polícia, não chamou as autoridades, não... Por que apenas para o namorado? Foi medo, foi receio? Nós fizemos alguns questionamentos disso e eu queria muito a opinião do próprio Leniel em relação a isso. E nós fizemos a pergunta. No 24º minuto da entrevista, a gente tem essa paralisação por conta da interrupção na internet. E eu e Carla, nós estávamos nós dois fazendo a entrevista, ficamos aguardando e recebemos o retorno de que, olha, ele tem muitos compromissos, o vereador tem muitos compromissos, tem muita coisa para fazer e, infelizmente, não será possível a continuidade da entrevista, mas marcaremos para segunda-feira. Até aí, nenhum problema. Reagendou. Percalços acontecem, problemas acontecem, absolutamente natural. O que não foi natural, e isso eu não vou admitir de maneira nenhuma em qualquer lugar que eu trabalhe, em qualquer posto que eu possa vir a cumprir como comunicador, é alguém pegar o telefone, ligar para a gente, como foi feito por parte do advogado, do Leniel, e dizer, olha, não queremos que a entrevista seja veiculada e queremos que essa entrevista praticamente aí ela não exista, né? Enfim, esses 24 minutos vocês não têm autorização de utilizá-los. Eu olhei aquilo e falei, onde nós vivemos? Nós vivemos o quê? Porque nós estamos diante de uma ditadura em que qualquer advogado pode ligar e dizer para um jornalista, para um comunicador que você pode ou você não pode utilizar. Bom, primando sempre pelo diálogo, e aqui eu reitero isso, eu vou trazer a nota do Leniel Borel, que ele nos encaminhou agora por volta Depois do Além da Notícia ser Depois do Além da transmitido. Notícia, nós fizemos um corte disso, o corte está sendo veiculado, que é a nossa posição de interpretar que isso é, sim, uma violação a um direito e a um valor que para nós é muito caro. E nós não vamos abrir mão disso. Agora, por sermos extremamente democráticos aqui, eu vou trazer a nota do que diz o Leniel nesse enredo todo que eu estou trazendo aqui para vocês. Ele diz o seguinte: diante das declarações do jornalista Paulo Matias, esclarecemos, o vereador Leniel Borel aceitou
participar da entrevista com o intuito de contribuir com a verdade sobre o caso Henri Borel, como já fez com diversos veículos de imprensa nos últimos quase 5 anos da luta por justiça por seu filho. Durante a gravação, houve instabilidade técnica do canal e a entrevista não foi concluída. Só fazendo um adendo aqui, nenhuma instabilidade técnica do canal foi relatada. Tivemos problemas de internet do usuário Leniel Borel e nós aqui temos como provar isso, porque nós temos a gravação, inclusive, desses 24 minutos. Em nenhum momento tivemos problemas do canal aqui. Seguimos com a nota. Também é importante ressaltar que houve quebra de confiança do canal ao inserir a jornalista Carla Albuquerque na entrevista sem previamente ser informado. Desta forma, gerou-se preocupação com a finalidade da entrevista, principalmente com o tratamento editorial parcial dado ao caso pela jornalista Carla Albuquerque em outros espaços. Vejam, isso daqui que a nota traz é um completo absurdo e um despreparo completo por parte da assessoria de imprensa deles. Se tem alguém que toca a investigação criminal neste canal, é Carla Albuquerque. Sim. O convite que foi feito relatava um convite para participar, para ter exibido no Além da Notícia, no nosso canal, um conteúdo. No momento em que ele diz que não quero participar da entrevista porque tem a cara e nós colocamos a entrevista, penso o seguinte: se esse argumento fosse válido e legítimo, a primeira coisa que ele deveria ter feito é não ter ficado 24 minutos. Se ele viu a Carla ali... Começa a entrevista, estão os 3, né, na cena. Ele sabe que a Carla vai participar desde o início. Eu acho que o Fê está exibindo a imagem, não é isso? O Fê tá aí, a imagem foi dessa forma que foi gravado. Então, ele já sabia, não foi uma surpresa. Eu acho que esse tipo de postura, eu discordo dela em absoluto, mas se caso ele quisesse avançar com essa postura, você avança. De pronto, né? Já nem teria participado. Carla Albuquerque está aqui, eu não quero participar disso. É um direito da pessoa. Aí nós não começaríamos uma conversa de quase 30 minutos. Sigo aqui com a nota do Leniel Borel. Ele diz o seguinte: sendo assim, foi feito um pedido para que o material não fosse exibido de forma parcial e incompleto, evitando distorções. Não houve censura. Houve zelo com um tema extremamente sensível pelo entrevistado, que envolve a memória de uma criança e a luta de milhares de crianças vítimas de violência. Um adendo importante. Se não houve censura e se houve um pedido apenas de não ser exibido um material incompleto, a primeira coisa que se deveria ter feito é o agendamento da continuidade da entrevista. E isso não nos foi colocado. Ou seja, foi dito que Carla Albuquerque, participando, nós não faremos a continuidade da entrevista. Então, se nós não faremos a continuidade de uma entrevista que começou, significa que nós estamos diante de um caso de censura prévia? Sim. Isso é absoluta censura prévia. Eu discordo de maneira categórica da nota que foi colocada pelo vereador. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: reiteramos o respeito ao trabalho do jornalista e ao canal, que já contribuíram em outras ocasiões para dar visibilidade à causa. O diálogo permanece aberto, com responsabilidade e compromisso com a verdade. Reitero aqui a minha posição. Está aí a assessoria de imprensa do Leniel. Essa é a nota que nos foi encaminhada há pouco menos aí de 1 hora. Reitero aqui, assim, de maneira clara, absolutamente clara: qualquer tipo de diálogo numa democracia é feito com aqueles que não concordam com você. Não existe democracia simplesmente feita para aqueles que vão te aplaudir, para aqueles que vão bater palma, para aqueles que simplesmente vão dizer amém para aquilo que você fala. Isso não é democracia, isso não é construção de diálogo em lugar nenhum desse planeta. Construção de diálogo é feita com respeito, com integridade e, acima de tudo, com nível de conversa, para que a gente possa estabelecer um conteúdo que seja democrático. No nosso canal, desde o início de todo o processo de cobertura do caso Henri Borel, em nenhum momento nós faltamos com respeito, nós não abrimos o divergente e nós nem muito menos não nos debruçamos em fatos. Os dados que a Carla traz aqui nesse caso são
questionamentos, não da integridade do Leniel, mas sim mirando de alguma forma um pouco mais de justiça para o caso. Esclarecimento do caso. Não né? dá, num caso complexo de mais de 10 mil páginas, para você simplesmente ter uma tese, fechar os olhos para essa tese e dizer, não, é isso, pronto, acabou, é isso. Mas peraí, é um processo de investigação criminal. No momento que há um processo de investigação criminal, sim, todos são parte de um processo e todos, de alguma forma, precisam ser investigados, porque nós não estávamos lá para saber o que aconteceu. Ninguém aqui está querendo incriminar A, B ou C e nem muito menos defender assassino de criança. Não estamos aqui para isso, mas nós estamos aqui simplesmente não para dar amém para A ou para B ou para C, mas para fazer um questionamento que seja de alto nível, um questionamento que a gente possa realmente dizer, pô, isso aqui está no processo, e aí? Qual é a resposta? Não, a resposta para isso é isso. Pô, mas e se você tivesse feito isso, o que faria? O que aconteceria? Como é que é? Tal? E você pega o processo e faz. E é algo que a Carla faz com frequência, não só aqui no caso a caso, mas também na investigação criminal. Exato. Eu reitero aqui o meu estranhamento, profundo estranhamento com a postura. A postura é uma postura esquisita, estranha, porque em nenhum momento, ao longo da entrevista e da conversa que nós fizemos qualquer tipo de pegadinha do malandro, aquelas coisas. Sim. Nós não somos dessa laia. Se de alguma forma o tratamento ao longo da vida aí de cada um tenha se acostumado a esse tipo de jeitinho brasileiro de passar a perna em um no outro, aqui não. Aqui nós não temos esse tipo de postura, nem nunca tivemos. Aqui nós temos simplesmente um compromisso com os fatos. Doa a quem doer. Sem, de alguma forma, querer ficar fazendo patota daqui, dali, de A, de B, de C. Porque o fulano gosta de mim, não gosta. Eu quero que se dane isso. Nós estamos preocupados com os fatos. Tem uma criança que, infelizmente, perdeu a sua vida. Perdeu a sua vida, que podia estar aqui vivendo, feliz, sonhando com o futuro. Podia ter uma vida pela frente. Mas, infelizmente, ela foi perdida. Por que esta criança morreu? Nós, desde o início da cobertura, Paulinha, fizemos um apelo e, inclusive, soltamos um abaixo-assinado da Justiça agendar este júri popular em relação ao caso Henri Borel, porque é um caso em que já se arrasta, e a Carla trouxe aqui as explicações por parte da Justiça, que assim, a Carla vem e traz a parte jurídica, eu venho e trago a parte emocional das pessoas, porque, pelo amor de Deus, está demorando muito esse caso. Aqui, todos os programas que a gente pede para as pessoas sugerirem casos que elas têm interesse, que elas gostariam de um aprofundamento, surge o caso Henri Borel. Porque eu acho assim, é uma questão de respeito à criança que morreu. Essa criança, infelizmente, ela não teve ainda um descanso em paz, sabe? Por conta de tudo isso que aconteceu. E nós que fazemos comunicação, a gente tem a obrigação, ao meu ver, de cobrar a justiça. E no momento em que a gente quer isso, a gente simplesmente quer que esse menino possa descansar em paz e que a gente possa ter a verdade dos fatos sendo colocada. Não, mas o pai está 100% correto. Se Deus quiser, tomara que ele esteja. Tomara. Torço muito para isso. Agora, eu não consigo ser o juiz do caso e dizer, Leniel, você está 100% correto em tudo. Acredito em 100% do que você fala. Baseado em quê? Em fatos. Quem vai dizer se o Leniel mentiu ou não mentiu, se o Jairinho mentiu ou não mentiu, o que aconteceu naquela noite? Não sou eu, Paulo, nem a Carla, nem você, nem a nossa audiência, nem a doutora Lê. Quem vai dizer isso é a justiça. E o que nós estamos pedindo aqui é um julgamento sério. Então, eu quis só vir aqui, acho que é importante ouvir a Carla também nessa história. Então vamos lá. Bom... Enfim, falei pra caramba, né? 100% com o Paulo, agradeço aí essa defesa da Paulinha. Bom, olha quem tá aqui do meu lado, né? Uma super perita. Eu acho que a minha história fala por si só, não é? São muitos anos, aí já são quase 18 anos, cobrindo os casos mais importantes. E a gente não cobre só caso importante, a gente cobre vários casos, né? E ao longo da minha jornada, né? Inclusive... pedido pelos próprios policiais que a gente tivesse o máximo de transparência. E eles me ensinaram muito.
E eu digo aqui, ele cometeu um erro quando ele diz que eu estou agindo de forma parcial. Bom, ele tem que entender o que ele traz nessa frase. Eu nunca estou agindo de forma parcial. Parcial se eu só estivesse ouvindo um lado, sem pensar no outro, sem olhar para o processo. E digo para vocês aqui, e a gente tem tudo isso documentado, que ele já foi chamado N vezes. Mas dar a sua versão. Exatamente. Aí, mas está ocupado, enfim, a gente entende. Mas jamais foi negado a ele qualquer espaço, não é? E digo mais, eu acredito que, me parece que parece medo, né? Está com medo por quê? Né? Agora, eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que talvez eu conheça esse processo melhor do que muitos advogados, inclusive que estão no caso. Eu conheço esse processo de trás para frente, de frente para trás. E o que a gente traz aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar onde eu esteja, é o que está no processo. O que interessa é o que está no processo. E isso precisa ser mostrado. Parcial é se a gente não mostrasse a verdade do processo. Talvez a gente esteja incomodando porque nós estamos trazendo coisas do processo, estamos mostrando para as pessoas. Em nenhum momento eu tenho a pretensão de querer colocar essa verdade ou aquela, mas simplesmente trazer fatos para que as pessoas possam ter a informação e as pessoas, inclusive, decidirem, olha, não sabia sobre isso, estou entendendo agora sobre um pouco mais. E aqui eu vou trazer uma frase do pessoal do Projeto Inocência, né, que é muito importante, inclusive da advogada da Flávia Raal. E ela fala o seguinte, Carla, se a gente não trouxer o contraditório, nós nunca teremos a verdade. As pessoas precisam entender isso. Então, a gente tem que trazer todos os lados. Não existe só um lado, existe dois lados, existe o processo e existe a verdade. A busca é pela verdade. E, de novo, eu não vou pender para um lado. Eu sempre disse isso, né? Quando a gente começa a ficar muito enviesada é porque a gente começa a estar errado. A gente tem que olhar o que ninguém está olhando. Porque a gente já viu, infelizmente, Paulo, Paulinha, a Alessandra sabe disso, muitos erros. 20% da população carcerária, 20% da população carcerária está presa sem nunca ter cometido um crime. Isso é chocante. É muito chocante. Ou seja, aquela pessoa não cometeu crime, a pessoa que cometeu de fato o crime está solta. Isso não é preocupante? Mas o que ele pensa e como ele pensa é um problema dele, eu não posso pensar por ele, não é? O que me deixa muito feliz é que a grande maioria dos bons profissionais, aí eu digo, temos ali delegados, promotores, juízes, desembargadores, vários magistrados, advogados, todos estão comigo. Então, assim, eu acho que a minha história fala por si só, eu tenho respeito de pessoas de norte a sul do Brasil, de fora do Brasil, né? Eu faço parte de um grupo de jornalistas independentes muito grande. Olha a cobertura que a gente fez aqui no Pediri, material que é cedido e dividido entre o jornalismo investigativo. Da mesma forma que depois de tudo isso que aconteceu, porque quando vão bater, né, numa figura... Não tem motivo para falar isso, né? Eu acho, desculpa, é completamente Chama infundado. mais atenção o fato dele não querer a veiculação da entrevista do que qualquer coisa, né? Porque senão era só uma entrevista. E vale dizer o seguinte... E a nota possui inverdades aqui, né? Não, e digo mais, porque a gente sabe que um programa de jornal na manhã talvez não coubesse aquele espaço... A íntegra, né? Eu ainda falei para o Paulo, coloca o link na íntegra da entrevista inteira dele. Iríamos exibir inteiro. Porque a pessoa depois clica, assiste a entrevista toda, entendeu? É como nós fazemos lá, muitas vezes... Todo mundo faz isso, até o Fantástico, a gente não coloca tem como pôr tudo. as entrevistas, porque assim, às vezes são entrevistas de 2 horas, e assim, tem gente que o YouTube serve para isso. Assistir as 2 horas de entrevista. Sim. Fica ali disponibilizado, a gente não faz pegadinha, não faz corte, não faz nada disso. A gente está ali para trazer a verdade, para poder ajudar. E investigação, só para terminar aqui o assunto, não pode ter drama, gente. Eu não estou apegada no drama. De novo,
Eu não estou aqui para defender A, nem B, nem C, nem para Sim. acusar A, nem B, nem C. Eu quero entender o que aconteceu ali, Claro. porque isso é o importante. E para você investigar, de fato, não dá para ter sensacionalismo e não dá para ter drama. Eu não vou me debruçar no drama. Estou fora. Eu não gosto disso. Eu quero entender o que aconteceu, por que aconteceu, de que forma aconteceu. Perfeito. E dali, sim. Bom, então tá tudo comprovado. Aí a gente até pode... Aí você vai expandindo para entender, né? A figura, o A, o B, o C. Mas até então, a gente não conseguiu. Não tem um consenso, gente, dentro do o próprio processo. Quando a gente olha, ele é muito, assim, ele é assustador. E que fique isso como uma mensagem para as pessoas. Porque nós não estamos fazendo uma receita de bolo, nós estamos lidando com a restrição de liberdade das pessoas. Então, e de novo, isso é muito sério. Então, a gente não pode ter dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas. Então, tudo precisa ficar esclarecido, porque enquanto não estiver esclarecido, existe dúvida, e se existe dúvida, nós temos um problema. Isso não é justiça. Agora, ele diz aqui que quer manter o diálogo aberto. Então, o que você sugere, Paulo? Porque você já sempre mantém aberto Super. aqui. Qual que é a sua expectativa depois de uma Vamos lá. nota como essa? Eu vou pedir para o Fê exibir na tela uma matéria de 2023, uma matéria do portal Notícias da TV, assinada pelo jornalista Gabriel Wacker. E nessa matéria existe um caso que aconteceu com a TV Globo, da defesa do Jairinho, que entrou inclusive na justiça. Nesse caso nós não estamos falando ainda de uma entrada na justiça, mas eles entraram na justiça para que o Linha Direta, que é um programa, que era um programa, né? Acabou. Que era policial lá na Rede Globo, não fosse veiculado. Então eu vou ler rapidamente a matéria aqui, só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. O Leniel Borel, pai do Henri Borel, assassinado em 2021, desabafou sobre a censura imposta pela Justiça do Rio de Janeiro, que proibiu a exibição de uma edição do Linha Direta da Globo sobre o caso. O programa estava previsto para ser exibido na quinta-feira, né? E a emissora estava tentando a liberação. Abro aspas para o Leniel aqui nessa matéria. A defesa do Jairo é covarde. Fecho aspas. O engenheiro foi nos entrevistados no programa comandado pelo Pedro Bial na época, né? E desde o crime do qual o filho foi vítima, o Leniel luta para que a justiça seja feita, etc, etc. Aí fala um pouquinho, aí ele segue aqui. Para o Leniel, a defesa de Jairinho tem medo de detalhes do caso, que detalhes do caso venham à tona. Vou abrir aspas de novo para o Leniel, que diz o seguinte: a defesa do Jairo é covarde, tem medo da verdade e das robustas provas que serão apresentadas, mas a verdade que não faz curva e virá no tribunal. O pai do Henri disse que a produção do programa, ele informou que a Globo não vai desistir da exibição, e aí, enfim, ficou o pai do Henri, o Leniel, junto com a Globo, tentando, e a defesa do Jairinho foi lá na justiça, barrou a exibição do programa, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Aí depois a matéria continua, depois vocês acessem lá no Google, essa matéria aqui é simples, bota o título lá e vocês acessam no Google e leem a matéria completa. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu interpreto a nossa profissão e o que a gente faz com alguns valores que são importantes e são inegociáveis. Se você defende liberdade de expressão, você não pode defender liberdade de expressão na segunda-feira e na terça-feira você mudar de ideia. Ou é liberdade de expressão para todos, ou é liberdade de expressão peronomútil, aquela coisa mais ou menos e tal, que a gente dá aquela verdadeira maquiada no processo e no final das contas fica um monte de gente batendo palma para mim. Isso, eu não tenho o cultivo desse valor de liberdade de expressão. Liberdade de expressão, para mim, é quando a gente coloca pessoas que não concordam juntas numa mesma mesa para conversar e a gente promover o diálogo na sociedade, que é uma coisa extremamente importante. Então, em resumo, essa atitude por parte do Leniel em relação a vetar a exibição desses 24 minutos, que eram 24 minutos consistentes de uma entrevista importante que a gente estava começando realmente a construir, eles me levam a uma censura prévia, sim, do que aconteceu. Não, nós não tivemos problema de conexão da internet. Não foi uma coisa, a culpa é do canal que não tinha internet. Fake news isso, e eu tenho como provar isso. Não esqueçam que nós temos o vídeo gravado.
O vídeo está gravado, a gente pode mostrar ipsis literis, caso a gente consiga uma boa compreensão. O que eu quero aqui fazer de proposta, Paulinha, e pedindo licença aqui no caso a caso, Claro. é que o Leniel tope a conversar com a gente. A gente promete uma conversa que seja uma conversa íntegra, decente e factual. Que a gente aborde mesmo todos os fatos do processo que sejam importantes, dando a ele todo o tempo do mundo. Se a conversa tiver que ser de 4 horas, vai ser de 4 horas. Se tiver que ser de 10 horas, pode ser de 10 horas. Quanto tempo ele quiser falar, a gente vai dar a oportunidade para ele. Mas, todavia, porém, existe uma única regra. Não existe pedido de entrevista aqui neste canal que vete A, B ou C. Não existe. Comigo, não. Pode ter com outros. Comigo é o seguinte, bateu em um do meu time, bateu em mim. Ou quer fazer a entrevista da forma como a gente faz, comigo e com a Carla, fazendo a entrevista como nós fizemos ao longo de todo Além da Notícia, uma cobertura decente do caso, ou não. E aí é uma escolha. Vou deixar o convite aberto, nós vamos pedir para a nossa assessoria, para a nossa direção, encaminhar um pedido formal para mais uma vez a gente tentar uma entrevista e saibam de uma coisa. Caso rejeite, é um direito. Não há problema nenhum. Mas nós estaremos aqui porque este caso vai voltar à tona. Então, eu, se estivesse na posição deles, aceitaria de imediato o diálogo conosco. De imediato. Porque realmente nós vamos abordar esse caso mais e mais vezes. E eu não quero de maneira nenhuma ser o cara que, mas você está ameaçando. Claro que não. Eu estou querendo simplesmente que o meu direito de liberdade de expressão e o direito de liberdade de imprensa deste canal seja respeitado. Porque eu realmente me senti desrespeitado nesse processo. O nosso tempo, o nosso preparo para a entrevista, não é assim que se trata um jornalista, não é assim que se trata um profissional de comunicação. A hora que quer, desliga, vai, vou voltar, não vou voltar. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam com ética, com decência e principalmente com nível intelectual. Então, vamos manter esse nível. Estou disposto a isso. Mas, todavia, porém, a entrevista vai ser feita conosco. Até podemos te chamar, Paulinha. Se quiser se meter na treta, fica à vontade. Tá bom. Se Fica quiser, aqui também. Chamamos Se quiser todo mundo. fazer um caso a caso, Se das o Leniel 6 à quiser chamar mais meia-noite. gente também, eu não tenho problema nenhum. A gente pode fazer um noturnão. O que eu não aceito é veto. Veto comigo não funciona. É isso. Falei muito. É esse Falou o recado. bonito, Paulinho. Falou Falou bonito. bonito. Não sei se me Tá dado o estendi muito. recado. É sexta-feira Agora também, minha mulher já tá você- brava, preciso ir embora. Jogou a peteca pro outro lado do campo, não é? Vamos ver o que vai dizer Leniel Borel a respeito disso. O espaço está aberto aqui no canal Paulo Matias, como É o isso Paulo aí. trouxe. É coisa de marcar, é coisa de alinhar. E aí que é importante, para você dar o seu lado, você precisa dar o seu lado. Senão, não pode reclamar de imparcialidade. É isso. Porque como você vai endereçar o que a pessoa pensa, acha, fez, age, se a pessoa não quer ser parte do processo, né? No investigação criminal, a gente vê todos os lados, a gente vê Todos. todo tipo de análise. Às vezes as pessoas até reclamam aqui no chat porque lados que elas não gostariam estão sendo colocados na mesa. Mas é isso, faz parte, porque a gente está tentando entender os casos aqui.